Olá, gente, tudo bem? Sou a Raquel de Sá, analista de macroeconomia da XP Investimentos, e esse é mais um Economia em Destaque, onde eu conto para vocês um resumo do que aconteceu na economia e nos mercados ao longo da semana e o que esperar para a semana que vem. Começando pelo cenário internacional. O cenário internacional essa semana foi dominado novamente pelo cenário eleitoral nos Estados Unidos. Então começamos a semana com Trump internado num hospital militar para tratar do coronavírus. Ele não esperou e no dia seguinte ele já tweetou sobre o pacote de estímulos, né? Bom, basicamente o Trump tweetou que não ia ter acordo nenhum, que ele estava fechando a porta para acordos. No dia seguinte ele acordou e decidiu que ia ter sim um pacote. Mas esse pacote só ia existir se ele fosse eleito. E aí, depois de mais vai e vem, a semana terminou, na verdade, num tom de otimismo, em que os democratas e os republicanos parecem estar andando em direção a um pacote que foque nas empresas aéreas e talvez um pouco mais do que isso. E aí, parece o quê? Que eles vão continuar discutindo. Conforme a gente vai chegando perto das eleições, essa chance de se aprovar um pacote antes das eleições de 3 de novembro vai ficando menor e menor. Falando em pacote, o presidente do Fed, do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, ele também falou sobre esse pacote, mais ou menos ali nas entrelinhas, que ele diz que a recuperação ela não vai ser tão fácil, né? Tudo isso tem que ser visto com bastante cautela, porque as políticas fiscal e monetária têm que andar lado a lado. Os dados que vêm de confiança, eles estão vindo bons, mas com aquela pinch of salt, né? Aquela pitadinha de sal que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, que é a pergunta de o que vai acontecer depois que o efeito desses estímulos cessarem lá nos Estados Unidos, né? Aquele cheque que estava sendo dado para as famílias e também o aumento do seguro-desemprego ter acabado lá em julho, muitas das famílias americanas aumentaram bastante a poupança, né? O quanto elas guardam de dinheiro. As famílias já estão gastando parte desse dinheiro aí para, continuar vivendo a vida. Isso levanta uma preocupação. O que vai acontecer quando cessarem esses estímulos? Ainda no cenário eleitoral norte-americano, a gente teve também nessa semana um debate entre os vice-presidentes, o Mike Pence e a Kamala Harris. De modo geral, a Kamala Harris ali, ela conseguiu trazer um pouquinho mais, sobre propostas do que o seu adversário. Mas de qualquer maneira, estão todos os olhos aí focados no que vai acontecer nos debates presidenciais. Para a semana que vem, a gente tinha aí um debate, confirmado. O Trump pegou o coronavírus, então a sugestão foi que fosse feito um debate online. O Trump concordou e depois não concordou. Então continuamos aí esperando o que vai acontecer, se o Trump vai voltar atrás e vai fazer o debate online ou se a gente só vai ficar com um debate lá pelo dia 20, que se aproxima cada vez mais das eleições, lembrando que são dia 3 de novembro. Um outro destaque foi a segunda onda de contágio pelo coronavírus que está basicamente passeando ali pela Europa e também nos Estados Unidos, A Espanha decretou estado de emergência em Madrid, que permite que o governo nacional ele tome algumas decisões se achar necessário, como por exemplo fechar a cidade para entradas e saídas. Nenhuma dessas decisões foi tomada ainda. A França também está ali com um recorde do número de novos casos. Por que a gente não espera mais uma onda muito grande de lockdowns e de medidas de isolamento muito extremadas? Primeiro, porque todo mundo já sabe um pouco mais sobre esse vírus agora, Então, tanto a sociedade quanto a classe médica já tomaram as suas devidas providências, as pessoas passando álcool gel, usando máscara, as medidas a serem tomadas, o isolamento que é preciso, o isolamento que não é preciso. Por essa evolução nos protocolos sociais e médicos e por alguns motivos que a gente ainda não sabe, a característica dessa segunda onda está sendo diferente. Então, a gente tem menores hospitalizações, um menor número de mortos e pessoas mais jovens sendo contaminadas. Mas, de qualquer maneira, isso levanta bastante cautela.
Tudo isso é muito importante porque acontece num momento, obviamente, muito complexo para a economia. E essa semana a gente teve dados que ilustraram essa complexidade, né? Enquanto na Alemanha a gente viu dados majoritariamente positivos, né? Apesar de um dado da produção industrial da Alemanha tendo vindo um pouco abaixo do esperado, né, de agosto, os dados de setembro, né, de pedidos, são aqueles dados antecedentes da indústria, já mostram uma recuperação. A gente está vendo ali a Alemanha despontando como a economia mais forte da zona do euro a sair, né, basicamente desse buraco. Já na Itália, a gente teve também uma produção industrial que na verdade veio muito acima do esperado, né, enquanto na Espanha veio levemente abaixo. Também tivemos dados dos Estados Unidos, né, dado de indicador antecedente ali do setor de serviços, que indicou uma melhora, tá, uma expansão, o que é bem positivo. Mas de novo, tudo isso com bastante cautela. Como eu comentei a semana passada, a massa de renda da população não está crescendo, né? A massa de renda continua aí em queda e o desemprego, apesar de em queda, ainda está bem alto. Na toada disso tudo, de todos esses dados que estão saindo, né, e dessa recuperação heterogênea que a gente está vendo na zona do euro, teve também um posicionamento do Banco Central Europeu que vai manter as taxas de juros onde elas estão, num território bem expansionista, negativo, e vai continuar com a compra de ativos, ou seja, incentivando bastante a liquidez, injetando liquidez na economia, até que a taxa de inflação se encontre bem perto da meta, que é de 2%. Vamos falar então agora de Brasil. O que aconteceu nessa semana aqui pelo cenário doméstico? O principal destaque, assim como a gente tem visto, né, nas últimas semanas, foi a discussão sobre o fiscal, especificamente, né, sobre o programa Renda Brasil, Renda Cidadã, se haverá ou não um novo programa de transferência de renda a ser proposto pelo governo. Ao longo dessa semana teve muitas idas e vindas, né? Eu não vou ficar aqui detalhando todas elas. Isso só será decidido após as eleições municipais. Pois é, gente, quando a gente ouve após as eleições, parece até que a gente tá falando de após as eleições lá nos Estados Unidos. Mas não, a gente não pode esquecer que também tem eleições municipais aqui no Brasil e elas vão acontecer no final de novembro. Então isso leva a gente o quê? Pro começo de dezembro, né? Ali, quando a gente vai ver Papai Noel no shopping já, né? É quando o governo vai começar a falar sobre isso de novo. A gente vê um sinal positivo, que significa que se eles querem deixar para depois das eleições, significa que tem algumas medidas que eles consideram impopulares. Um pente fino em alguns programas, como talvez abono salarial, redução de gastos tributários, né? Como, por exemplo, a dedução, né, de saúde e educação no imposto de renda, ou mesmo o desconto de 20%, né? Aquele desconto de 20% na declaração simplificada. Então, tudo isso foi ventilado ao longo dessa semana e a gente deve esperar que as discussões continuem, mas ficou muito claro que isso só será tratado e decidido depois das eleições. Então, essa semana, ainda na seara fiscal, teve um posicionamento do FMI, que escreveu o seu Article 4, né, que é uma revisão aí do Brasil que eles fazem todo ano. O FMI trouxe que sim, essas medidas foram muito positivas, né, o auxílio emergencial, o programa de manutenção, emprego e renda, então que tudo isso foi muito bem sucedido e fez com que o PIB brasileiro caísse muito menos do que antes antecipado. O próprio FMI, que antecipava uma queda de 9% esse ano, mudou para uma queda aí de pouco mais de 5%. E dizem que, porém, se houver, né, indícios de que a pandemia pode continuar, que a gente não vai ter uma melhora na área de saúde até o ano que vem, que sim, o governo poderia ter que estender alguns desses programas aí de auxílio. A grande questão, e que também o FMI levanta, é que existe essa restrição orçamentária. Só seria saudável para o governo fazer isso se e somente se ele seguisse respeitando o teto de gastos e olhasse para a rigidez orçamentária e como ele poderia realocar recursos que já existem, né, para esse novo programa social. Essa semana a gente também teve aqui no Brasil alguns dados bem interessantes. De maneira resumida, esses dados, eles mostraram uma recuperação forte da economia. Então a gente teve dados lá da Anfávia, que é de produção de veículos. O que eles mostraram? São dados de setembro já, né, que mostram uma forte retomada e um possível desequilíbrio entre a oferta e a demanda. A demanda muito aquecida e a oferta talvez não conseguindo acompanhar tanto, né? Porque a gente tem muitas fábricas que ainda estão voltando num ritmo mais lento, tirando o fato de que alguns dos insumos eles têm vindo mais caros, né, por causa da alta do dólar. Mas a boa notícia é, estamos demandando e a recuperação sim é forte.
Tivemos também os dados de varejo, né? Os dados de varejo foram referentes a agosto e eles mostraram uma alta substancial. A gente já passou não somente o nível pré-pandemia, mas a gente já tá em recorde, tá? No recorde de vendas de varejo de muitos anos. E esses dois dados trazem um viés positivo para nossa projeção aqui de crescimento econômico no curto prazo, né? No curto prazo, ou seja, nesse ano, no começo do ano que vem. Apesar disso ser muito positivo, é ótimo, a gente tem que ler com bastante cautela, porque invariavelmente o ano que vem, né, não é que a gente vai ter uma queda vertiginosa de jeito nenhum de novo, mas com certeza a gente vai ter, né, uma acomodação de tudo isso. Não, com certeza não devemos esperar recordes atrás de recordes nas vendas, no varejo, né, na indústria, mas, de novo, assim como disse o FMI, teremos que tirar o chapéu aqui para as medidas que, sim, estão surtindo efeito. Na seara de inflação, a gente também teve dados essa semana, né? O IPCA de setembro, que é um índice que infere sobre o consumidor. Esse índice em setembro veio em 0,64%, o que levou a inflação acumulada em 12 meses para 3,14%. As principais altas foram, como esperado, né? Alimentação em bebidas e também um pouco de alta ali em vestuário. Mas a gente ainda tem algumas categorias que estão mostrando deflação, que ainda mostra bastante a ociosidade da economia, ou seja, a economia ainda bem lenta nessa recuperação, né? O que acaba puxando, sendo uma pressão baixista para a inflação. Por fim, a gente tem que lembrar que esse 3,14 ainda é bem abaixo da nossa meta, tá? Da meta do Banco Central, que é de 4%. E a nossa expectativa aqui na XP é que a inflação sim dê uma arrefecida ali nos próximos 2 meses e que a gente não tenha nenhum problema em cumprir a nossa meta de inflação para esse ano, que é de 4%. Finalmente, o que esperar para a semana que vem? Bom, no cenário internacional, obviamente, devemos esperar toda essa discussão de pacote de estímulos, né? Continue esse vai e vem, com certeza isso vai balançar bastante os mercados. Em termos de dados, a gente vai ter lá na zona do euro os dados de produção industrial, enquanto nos Estados Unidos os principais dados vão ser dados de confiança do consumidor e também dados de varejo, né? Esses dados são muito importantes, né, nesse momento eleitoral, porque no fundo, é o que dizia ali, né, o marqueteiro do Bill Clinton, é a economia estúpido. Vale muito o que a pessoa está sentindo no bolso para saber em quem ela vai votar. Já no Brasil, com certeza a gente também vai continuar nessa novela, né, política ali na questão fiscal, Renda Brasil, Renda Cidadã. Provavelmente teremos novidades vindo aí da discussão sobre reforma administrativa. Na seara de dados, a gente vai ter um número de serviços para agosto que vai completar, né? Já temos varejo, já temos indústria, agora faltam os serviços e também teremos o IBCBR, que é aquele indicador mensal de atividade medido pelo Banco Central, que muita gente fala que é uma prévia do PIB, mas não é uma prévia do PIB, né? Ele não pode ser dito como uma prévia porque ele tem uma metodologia diferente, mas de qualquer maneira ele passa, né, um cenário muito importante para a gente saber o que está acontecendo com a economia. É isso, gente. Por hoje eu fico por aqui e a semana que vem tem mais Economia em Destaque.